Caros brasileiros e brasileiras, nós somos a SPK, a escola que tem a verdade sobre a Bíblia. Nós somos de Harlem, Nova York, desde 1969. Estou aqui com o oficial Aban, de 5.000, o oficial Pagaiala, de 50. Estamos aqui para abordar mais um novo tópico. Hoje vamos falar sobre céu e inferno. Qual a verdade sobre céu e inferno? É o que está no senso comum? É o que a Igreja Católica Evangélica aponta? O que realmente a Bíblia fala sobre céu e inferno? Então vamos adentrar algumas escrituras. Oficial Aban, se você puder ler o livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 10. Sim, isso é o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Nesse sentido aqui, Cristo está ensinando a gente como orar. E nessa oração aqui ele fala assim na terra como no céu. Então o que Cristo ele diz aqui? Ele quer que a vontade de Deus que seja feita aqui na terra, assim como é no reino dele, o reino dele perfeito. Mas ele quer que seja feito aqui. Então, quando nós morremos, a gente não vai no céu. A gente não fica, vizinho de Deus, no mesmo reino que os anjos. Não. A vontade dele é feita lá, e ele quer que seja feita aqui da mesma forma. Porque se fosse para todos nós irmos para o céu, se o objetivo de tudo isso para a gente ir no céu, eu não sei nem por que Deus faria a terra, mas ele não falaria para a vontade dele ser feita na terra. Ele fala, ó, no céu será feita a minha vontade. Não, ele fala, mas assim, feito seja na terra, como é no céu. Então, por favor, oficial, vamos, podemos ir para a próxima escritura, o livro de Revelação, capítulo 5, versículo 10. Sim, isso é o livro de Revelação, capítulo 5, versículo 10. Que nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nos reinaremos sobre a terra. Sobre a terra. Então, aqui diz que a vontade de Deus é para que reinarmos na terra. Se o objetivo de tudo fosse aqui a terra fosse um teste e a gente vivesse bem e aí a gente fosse ter uma vida boa no céu, então Cristo, o reino de revelação, não falaria que a gente foi feito para reinar sobre a terra. Sejam reis e sacerdotes não no céu, mas para serem feitos na terra. Se você pegar o sentido da Bíblia, o que é realmente o céu? O céu, o paraíso. Porque tem onde Deus mora, onde Deus habita, e os anjos habitam. Mas céu é uma condição. Quando os latinos, os indígenas e os negros estão no topo, esse é o nosso paraíso. O homem branco, ele vive no paraíso hoje em dia. Ele não tem medo da polícia, ele não tem medo de dívida. O sistema é dele, ele não tem o que temer. Como a gente falou no Cristo que ele não precisa de salvação, esse é o paraíso dele. Então, mas aqui estamos esperando a volta de Cristo para nós reinarmos. Para a ordem de Deus, a ordem da vontade do Altíssimo, seja estabelecida como ele queria, lá na lei de Moisés, com a gente sobre todas as nações, sem medo, sem dívida, sem drogas, sem pecado, como reis e sacerdotes, mas reinaremos sobre a terra. Então, o paraíso era para ser feito aqui. A vontade de Deus, as nossas bênçãos, era para a gente desfrutar aqui, e não só depois da morte. Então, por favor, oficial Aban, se pudermos ir para o capítulo 21 agora, de Revelação, no versículo 2. Sim. Capítulo 21. Isso, senhor. Isso é o livro de Revelação, capítulo 21, versículo 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, já parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então, como falando de visão, não quer dizer que literalmente vai, descer do céu um pedaço de terra e vai se estabelecer em cima do mar. Não. Mas descendo do céu é a vontade do Altíssimo. A vontade de como Ele quer que nós vivemos. Então, está descendo do céu a nova Jerusalém. Então, ou seja, a gente não vai para o céu, mas a vontade de Deus, a vontade para nós vivermos em acordo com Ele,
vai vir para cá, para a gente experienciar isso aqui. Não no reino onde ele está, mas não, no reino que ele fez para nós. Então a vontade dele vai vir do céu para nós. Agora, se pudermos ir para o livro de Mateus, mais uma vez, só que no capítulo 10, versículo 28. Sim. Isso é o livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, e como a gente abordamos o céu, já que a gente fala que não vamos para o céu depois de morte, essa terra foi feita para nós, foi feito o objetivo de Deus para que vivemos aqui, ele não vai mandar nos infernos também. Tanto o céu e o inferno são condições. Tem muitas pessoas, como a gente falou do homem branco, até do chinês que tem sua própria sociedade, eles vivem no paraíso. Eles participam de todo esse jogo político, eles têm toda a estrutura deles, a cultura deles. Mas nós vivemos no inferno. Porque a gente quebrou o acordo, as leis que Moisés passou pra gente, a gente vive no inferno. A gente tem medo da polícia que é para nos proteger. A gente não consegue tipo, ter o dinheiro básico para pagar a conta. A gente tem que se matar, a gente tem que realmente ser escravos para poder ter o direito de comer, o direito à moradia. Mas não é assim para os outros povos. Então a gente fala, e aqui fala, não temos o que mata o corpo. A Bíblia é um livro espiritual. A gente tem que viver de acordo com a vida espiritual. Então não temos aquele que pode matar o corpo. Mas o Altíssimo é aquele que nos colocou nesse inferno. É uma maldição a gente viver nesse sofrimento. Então, por conta dessas maldições, é a fúria do Altíssimo, porque a gente quebrou o acordo. Nós, como Israel, quebramos o acordo de todas as bênçãos que ele deu pra gente. Então, tema ele. Porque ele pode não só te matar no corpo, mas ele pode destruir sua alma. No inferno. E o inferno é uma condição. E é uma condição que muita gente vive. É uma condição que muita gente é familiarizada. Então você não precisa ter medo tipo, de sofrer após a morte. Porque sua vida é um sofrimento. E é por conta das maldições da Bíblia. Então, oficial Aban, por favor, se você puder ir para o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Esse é o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 16. E além do mais, vi debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Versículo 16. Eu disse em meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porquanto há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. E aqui é Salomão que está falando nesse livro. E aqui ele diz onde é o lugar do juízo. Muita gente fala que, tipo, você morrer, você vai para o céu, se você morrer, vai para o inferno, e aí que você vai ter sua recompensa, ou ter sua punição. Mas aqui Salomão, ele fala, vi debaixo do sol. O céu não é debaixo do sol. O inferno não é debaixo do sol. Certo. Se você pensar na mitologia católica. Então, debaixo do sol está o quê? Nós, onde estamos agora, a Terra, o planeta Terra. E é aqui que será o lugar do juízo. É aqui que Deus julgará o justo e o ímpio. E há impiedade, e há justiça, mas há iniquidade também. E é aqui que a gente tipo, tem o nosso sofrimento, e é aqui que os outros povos, enquanto isso, têm o paraíso. Mas há um tempo para todo o propósito, e para toda a obra. Então a gente está no fim, mas a gente está ainda no nosso sofrimento por conta das nossas maldições. Por nós termos saído do acordo, da bênção. Mas estamos aqui voltando, acordando, um por um. E a vontade está sendo feita para que a gente saia desse inferno e vá viver nosso céu aqui na Terra. Então, oficial Aban, se pudermos ir para o livro de Deuteronômio agora.
no capítulo 32, versículo 22. Versículo 29. Certo ou não? 22. Ok. Sim, entendo. Capítulo 32? Isso. Calma. Ok. Entendo. Isso é o livro de Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e ardera até as profundezas do inferno, e consumirá a terra com o seu incremento, e porá fogo nas fundações dos montes. Então, até as profundezas do inferno é onde a ira do Altíssimo vai chegar. Consumirá a terra, o seu incremento, e porá fogo nas fundações do monte. Ou seja, tudo isso aqui é aqui. Se você vê o sofrimento dos negros, dos latinos, dos indígenas, de pessoas que têm seus filhos tirados e estão em jalas na bordeira do México nos Estados Unidos, ou nós, como a gente passa aqui no Brasil, em tantos outros segmentos, os indígenas são massacrados desde que os portugueses chegaram, e nós, desde a escravidão, sendo tratados como cidadãos de segunda classe, a gente tem a nossa alma destruída pelo nosso opressor. A gente sofre as dores mais profundas, porque a ira do Altíssimo, de tudo que a gente fez, que a gente é punido, vai até a profundeza do inferno. Então, a pior condição possível, imaginável, é o que a gente sofre. E é isso que é o inferno. E, tipo, isso é causado pela ira do Altíssimo. Então não é um lugar que a gente vai após a morte. A gente não sofre depois da morte, a gente sofre na vida. A gente sofre agora. E sofremos há séculos. Mas os séculos do paraíso para os israelitas está chegando novamente. Por isso eu gostaria de encerrar a classe e agradecer o oficial Aban por tudo que ele passou. Brasileiros, nós somos a Escola Israelita de Conhecimento Universal Prático. Isso que parece a verdade para os negros latinos indígenas, da sua verdadeira identidade. ISUPK.